Bem, amigos do GV Ensino, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso onde eu ensino você a criar um site. Hoje nós vamos aprender como inserir imagens dentro do nosso site. Não deixe de dar o like no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e vamos nessa. Aqui na tela eu tenho o nosso site que criamos nas aulas anteriores com links, já com 2 páginas e mandando para um site externo, no caso o site do GV Ensino. Aqui do lado esquerdo o nosso código, tudo funcionando muito bem. E a gente vai colocar aqui uma imagem, vamos aprender como colocar imagens no nosso site. Então, para começar, eu tenho aqui a nossa pasta, né? Vou até diminuir aqui, onde nós temos aqui as nossas 2 páginas, o index.html, que é a nossa página principal, e a página 2. O que eu gosto de fazer e o que a maioria dos programadores recomenda ser feito. Não é obrigatório, mas é bom para manter a organização que as imagens que nós formos usar no nosso site estejam dentro de uma pasta separada e não aqui junto com as páginas. Eu posso deixar, não tem problema nenhum, mas se eu tiver um site com muitas páginas, com muitas imagens, vai ficar desorganizado. Então, para isso eu vou criar aqui uma pasta que eu vou chamar de imagens. E vai ser dentro dessa pasta que eu vou inserir as imagens que nós vamos colocar no site. Para isso, então, eu já separei aqui no meu computador 3 imagens que nós vamos trabalhar. No final desta aula, ainda deste vídeo aqui, eu vou ensinar vocês um site onde a gente pode baixar imagens gratuitamente para poder usar nos nossos sites, nos nossos projetos. Eu não recomendo que vocês peguem qualquer imagem da internet, porque muitas imagens têm direitos autorais. Vocês não podem simplesmente pegar e sair usando, principalmente imagens lá do Google Imagens, né? Então, existe uma forma de você buscar imagens que são de uso permitido. Eu vou ensinar para vocês ao final desta aula, mas é importante desde já que vocês saibam que vocês não podem pegar qualquer imagem que vocês acharem na internet e colocar no site de vocês, porque isso pode dar problema de direitos autorais. Bom, essas imagens aqui, essas 3, elas são de domínio público. Como eu disse no final, eu vou ensinar vocês onde encontrar esse tipo de imagem. Mas, por enquanto, vamos focar aqui em como colocar essas imagens dentro do nosso site. Então, eu vou pegar essas 3 imagens aqui, eu vou copiar essas imagens para a minha pasta. Então, aqui é a minha pasta imagens, eu vou colar aqui dentro. Muito bem, então nós temos aqui 3 imagens, né? Bird, que é do pássaro, laptop e smartphone. Muito bem, agora eu quero que vocês separem que essa primeira imagem aqui, Bird, ela é um arquivo PNG, enquanto o laptop e o smartphone são arquivos JPEG, né? Eu consigo ver isso aqui nessa forma de visualização do Windows Explorer. Eu também, se eu colocar outra forma de visualização aqui, ó, deixa eu colocar um pouquinho maior, né? Se eu deixar o mouse aqui em cima, olha só, eu vejo ali arquivo JPEG, né, JPG, aqui no pássaro arquivo PNG. O que são esses tipos de imagem, né? Existem hoje na internet basicamente 4 formatos de imagens mais utilizados, né? Então, para explicar para vocês, eu vou até usar aqui o bloco de notas. Nós temos aqui formatos de imagens mais usados na internet. Nós temos o GIF, nós temos o JPG, nós temos o PNG e o mais novo que é o WebP. Existem ainda alguns outros formatos, o BMP e alguns formatos mais modernos, mas eles são muito raramente usados, então nós vamos focar aqui nesses 4. Basicamente, né, o que muda para a gente? Muda a extensão do arquivo, né? Então, por exemplo, aqui o Bird, esse arquivo aqui, BIRD, né? Ele tem a extensão .png, porque ele é um arquivo PNG, ele é o tipo de formato de imagem PNG. Já que o laptop, ele é uma imagem do tipo JPG. Então, quando eu for colocar o nome desse arquivo lá no meu código, eu tenho que colocar na frente, né, laptop.jpg. Né? Então, isso vai mudar a extensão do arquivo para a gente.
Basicamente, é isso que a gente tem que saber, né? O GIF também é um formato mais antigo, que aceita imagens de poucas cores, só 256 cores, e alguns tipos de animações também. É raro a gente usar hoje em dia, mas ainda tem algumas imagens GIF, algumas animações que vocês podem se deparar aí. JPEG é um padrão para fotos, então muitas fotos estão no formato JPEG, que é um formato de compressão de fotos, bastante utilizado. Não aceita transparência o JPEG, então não aceita você ter um fundo da imagem transparente, tá? O PNG também serve para fotos, mas também serve para figuras, para ilustrações, porque ele aceita fundo transparente e ele tem um tipo de compressão muito bom. Então a perda de qualidade das imagens de PNG é muito baixa, para que ele mantenha um arquivo pequeno e mesmo assim consiga ter imagens de qualidade. E o WebP, que é aí um formato mais novo, ainda não são todos os navegadores que aceitam, mas é um formato que ele visa ter ainda mais qualidade nas imagens em um tamanho ainda menor do que o PNG. Então ele é uma evolução aí do PNG. Hoje em dia, nos formatos que a gente mais usa são esses dois, JPG e PNG. Mas os outros formatos também vocês podem vir a se deparar no futuro, tá bom? Depois, quem quiser pode pesquisar mais sobre esses formatos, mas o importante é só a gente saber que as imagens elas têm uma extensão, né? Elas têm um formato específico, porque na hora que a gente for fazer o código, a gente vai ter que colocar esse formato lá, né? O endereço da imagem e a extensão dela. Uma coisa que eu recomendo vocês fazerem também, para quem está usando Windows, para quem está usando Mac ou Linux também, é a gente habilitar a visualização de extensão dos arquivos aqui, né? A gente sabe que os arquivos eles têm extensões, né? Então, por exemplo, se você tem lá um documento no Word, né? Ele vai ter extensão .doc ou .docx, né? Se você tem um livro, uma revista, ela vai ter extensão .pdf, né? Só que por padrão o sistema operacional, seja Windows ou Mac, ele não mostra para a gente essa extensão. Então, uma forma de nós sabermos a extensão de um arquivo, claro, você, se tiver no Windows, você pode clicar aqui com o botão direito, ir em propriedades, e aqui em detalhes, você vai ver aqui ó, o nome do arquivo, né? smartphone.png. Então, é importante a gente saber a extensão do nosso arquivo, no caso das nossas imagens, né? Então, em propriedades eu consigo visualizar essa extensão, né? Vindo aqui em detalhes. Mas seria legal se a gente deixar ela visível aqui mesmo, no próprio visualizador, né? No Windows Explorer. Então, isso vai depender, o caminho para a gente habilitar essa extensão vai depender de qual versão e de qual sistema operacional você está utilizando. Eu aqui estou utilizando o Windows 11, que é a última versão. Então, para mim, eu venho aqui em visualizar, mostrar e eu habilito aqui, ó, extensões de nomes de arquivos. E aí, olha só, pronto, ele já está mostrando para mim as extensões aqui. E se eu voltar aqui para a nossa pasta principal, olha só, eu também já consigo ver as extensões das minhas páginas, né? Index e página 2. .html. Se você está usando o Windows 10, eu estou deixando aí agora aí na tela, você está visualizando aí como fazer para habilitar a visualização das extensões. Se você está usando o Windows 7, também está vendo aí agora o caminho para fazer essa mesma configuração. E se você está usando o macOS, também está vendo aí na tela o caminho. Bom, feito isso, vamos voltar aqui para a nossa pasta imagens. Eu quero mostrar na tela, primeiramente, a imagem do pássaro, né? Então eu quero colocar aqui, nesta aula vamos aprender a criar links, e logo embaixo desse parágrafo nós vamos colocar a imagem do pássaro. Eu sei que não tem nada a ver com o assunto do que está escrito, mas é só para a gente aprender mesmo a fazer de uma forma mais rápida e mais direta. Então olha só, então eu quero colocar a imagem depois desse parágrafo aqui. Então eu vou localizar esse parágrafo aqui no meu código, localizei, vou criar aqui uma linha embaixo, e aqui que nós vamos inserir a imagem do pássaro. Para inserir imagens no nosso código HTML, nós vamos usar a tag ing, IMG. Então, vai funcionar dessa forma. Eu vou criar aqui ing, a nossa tag, né?
E eu vou colocar um atributo para essa tag dizendo qual é a imagem que eu quero mostrar. Então, no caso, qual é o atributo que indica o caminho onde está a imagem que ele vai abrir? É o src, que vem de source, né? Que é fonte, o caminho, o local onde a imagem está. Então, eu vou colocar igual, entre aspas duplas, né? Aqui eu vou colocar o caminho relativo onde a minha imagem está. Então, a gente colocou a nossa imagem em relação aqui à página index, né, que é a página que nós estamos programando. Então, em relação a essa página aqui, a nossa imagem está dentro da pasta imagens e é o arquivo bird.png, né, bird.png. Então, eu tenho que colocar da seguinte forma: a pasta imagens, barra, né, porque ele vai saber que isso aqui é uma pasta, barra e o nome do arquivo, bird.png. Simplesmente isso, tá? Somente isso aqui. Eu não tenho fechamento da tag ind, tá? Ela simplesmente joga a imagem ali e pronto. Então, eu não preciso fechar ela. Ela simplesmente abre aqui img. Eu coloco a source, né, a fonte da imagem, o local onde a imagem está e simplesmente isso. Eu vou salvar aqui e vamos atualizar nossa página. Olha só, apareceu já o nosso pássaro aqui, né? Veja como é simples eu colocar imagens dentro da nossa página HTML. Aí você pode se perguntar, poxa, Gabriel, legal, realmente é bem simples, mas essa imagem está um pouco grande. Tem como eu diminuir o tamanho dessa imagem? E a resposta é sim. Tem como eu diminuir e deixar a imagem no formato, no tamanho que eu quiser. Então, uma das formas da gente fazer isso é utilizando aqui dentro da nossa tag imagem o atributo width, que significa em inglês largura, e o atributo height, que significa altura. Então, nós vamos definir aqui uma largura para essa imagem, onde nós podemos, então, diminuí-la. Então, aqui, no atributo width, entre aspas duplas, nós vamos colocar o tamanho da largura que essa imagem vai ter. Existem várias unidades de medida que nós podemos usar aqui, mas uma das mais comuns que a gente utiliza é o pixel, né? O pixel que é a cada pontinho da tela, seja do seu telefone celular, seja do seu monitor. Então, nós vamos colocar aqui, por exemplo, 150 px, ou seja, 150 pixels de largura. Vamos salvar e vamos ver o que isso dá quando eu atualizo a página. Olha só. Pronto, isso aqui é os 150 pixels, né? E eu posso ainda diminuir mais, se eu quiser diminuir a largura dessa imagem. Vamos colocar aqui só 50 pixels, por exemplo. Vocês vão ver que ele vai, olha só, deixar ainda menor. Eu não preciso aqui trabalhar com a altura da imagem se eu não quiser, né? Vocês veem que ele já redimensiona, já ajusta a altura da imagem, conforme eu diminuo a largura, ele já diminui a altura também. Mas se eu quiser fazer alguma coisa muito maluca aqui, eu quiser definir a altura também dessa imagem, eu posso colocar aqui o atributo height igual e definir uma altura aqui também, né? Então vamos supor que eu vou colocar aqui uma altura de, vamos exagerar, vamos fazer um negócio meio distorcido aqui, 200 pixels de altura, né? Vai ficar com 50 de largura e 200 de altura, vai ficar bem estranho, mas só para a gente ver, né? Então vou salvar aqui e atualizar. Veja só, ó, ficou um pássaro meio distorcido, né? Porque nós definimos uma altura de 200 pixels e uma largura de apenas 50 pixels. Então, eu tenho essa possibilidade, se eu quiser forçar uma determinada largura e altura, senão ele vai manter a proporção para mim, né? Então, vamos deixar aqui apenas a largura. Aliás, se eu tirar a largura, né, deixar somente a altura, vamos salvar aqui. Veja que ele também mantém a proporção, né? Então, eu posso definir também somente pela altura, que ele vai manter a imagem para mim na proporção. Bom, inserimos já aqui uma imagem, a imagem do pássaro. Quero que prestem bastante atenção, né? Que nós colocamos aqui a pasta onde está a nossa imagem, barra e o nome da imagem. Se caso essa imagem
não estivesse aqui dentro da pasta imagens, né? Vamos copiar essa imagem aqui. Se ela estivesse aqui, na mesma pasta aqui da minha página HTML, aí bastaria eu colocar dessa forma. Olha só, bastaria colocar o nome da imagem e pronto, que ele aceitaria perfeitamente, né? Agora que eu coloquei aqui, vocês vão ver que ele vai, olha só, vai aceitar do mesmo jeito, tá? Mas se eu deletar essa imagem daqui, não existe mais essa imagem bird dentro aqui dessa pasta. Se eu atualizar, olha só, ele dá uma imagenzinha aqui de erro, né? Porque ele não localizou a imagem. Então, eu tenho que prestar atenção em que local está a imagem que eu quero abrir, e eu recomendo, como eu falei no início da aula, eu recomendo que vocês criem uma pasta específica para colocar as imagens, como eu fiz aqui no exemplo. Então, vamos voltar aqui ao normal. Maravilha. Vamos inserir uma outra imagem aqui, então. Vou colocar aqui uma outra imagem entre os dois cliques aqui. Então, entre esses dois parágrafos, nós vamos colocar agora, deixa eu ver qual imagem a gente vai colocar. Vamos colocar do smartphone. Então, o nome da imagem, smartphone.png. Então, vamos inserir aqui. Então, abrir a tag ing, src igual, entre aspas duplas. Posso até fechar aqui se eu quiser. Então, aqui dentro do source, nós vamos colocar o caminho da imagem. Então, está dentro da pasta imagens, barra, e é o arquivo smartphone.png. Muita atenção na hora de digitar o nome para ficar do jeito que é o arquivo mesmo. Então, vou salvar. E aqui vamos atualizar o navegador. Pronto, está aqui a nossa imagem. Nossa, mas ficou muito grande. Então, vamos diminuir aqui a altura dela. Então, vamos colocar aqui o atributo height igual, entre aspas duplas, vamos colocar aqui 150 pixels. 150 px. Vou salvar, atualizar a página e pronto, olha só. Temos aqui o nosso smartphone. Bom, um outro atributo interessante aqui da tag ing é o título, title, que a gente pode pôr na imagem. O que é o title? Sabe quando você descansa o mouse em cima da imagem e aparece um textinho ali descrevendo a imagem, enfim? Pois é, esse é o papel do parâmetro title. Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui title, né? Igual, entre aspas duplas, o texto que eu quero que apareça. Então, quero que apareça aqui, este é um iPhone, por exemplo. Né? Vou salvar e atualizar aqui o site. Quando eu deixo o mouse aqui, olha só, este é um iPhone. Né? Então é o parâmetro title. E um outro parâmetro que a gente usa também, ou pode utilizar em imagens, é o parâmetro alt, que ele vai definir o texto que vai aparecer na tela, caso o meu navegador, por algum motivo, não consiga carregar a imagem. Né? Às vezes o navegador do usuário tem algum problema, ou a sua imagem está hospedada em algum lugar que saiu do ar, ou principalmente para opções de acessibilidade, uma pessoa com deficiência visual, que ela não vê a imagem, né? Mas ela navega na internet ouvindo um narrador explicando para ela o que está na página. Isso é bastante comum. Então, no lugar da imagem, vai aparecer um texto, ou vai ser lido um texto que descreve essa imagem, e isso aqui é o parâmetro alt, né, que vem lá de alternativa. Né? Caso a imagem não seja exibida, vai ser exibido um texto alternativo no lugar. Então, aqui eu posso colocar uma outra descrição, né? Colocar aqui, por exemplo, imagem de um iPhone. E aí, eu não vou conseguir ver nenhuma mudança visível aqui na tela, né? Mas, se houver um problema no carregamento dessa imagem ou em alguma opção de acessibilidade, será exibido ou será lida esse texto alternativo. Só para a gente conseguir ver isso, eu vou provocar um erro aqui de propósito. Eu vou escrever o nome da nossa imagem aqui, vou colocar um S aqui no final do nome, só para ele não localizar a imagem. E aí vocês vão ver, olha só, vou atualizar. Olha só, ele não localizou a imagem. E aí, como ele não localizou a imagem, ele exibiu aqui o texto, né? Que nós colocamos aqui na tag alt. Então, é bastante comum utilizar isso
os buscadores, né, como Google, Yahoo, Bing, eles ranqueiam melhor um site se as imagens têm um texto alternativo. Então, sabe quando você pesquisa alguma coisa no Google ou em algum outro buscador e ele exibe os sites numa ordem, né, de importância. Então, se as suas imagens no seu site têm essa tag alt, tem a tag title também, esses robôs que fazem essa varredura, elas ranqueiam, eles pontuam melhor o site. Então, é algo que é recomendável de fazer, mas como a gente viu, não é obrigatório. Então, vou voltar ao normal aqui. E para a gente finalizar a aula de hoje, vamos aqui voltar ao normal. Eu quero colocar um link nessa imagem. Então, por exemplo, eu quero que quando eu clicar aqui no smartphone, seja direcionado para alguma outra página ou para algum outro site. Isso é muito fácil de ser feito, né? Como que eu faço isso? Aqui nós temos a nossa imagem, né, a nossa tag ing. Se eu quero que ela se transforme em um link, basta eu colocar essa imagem dentro da nossa tag a. Então, olha só como é fácil. Então, aqui está a nossa imagem, eu vou criar aqui antes a nossa tag a, href, e colocar aqui o endereço para onde eu quero que esse link me leve. Eu fecho aqui, né? E aí depois aqui do ing, eu encerro a tag a, olha só. Então, o meu minha tag ing ficou dentro do link, né? Dentro da tag a. Começa aqui e termina aqui. Se eu quiser pular de linha também, olha só, não tem problema, tá? Posso deixar assim em linhas separadas também, não tem problema nenhum. Então, aqui no href eu vou colocar o endereço para onde eu quero que esse link aponte. Então, eu quero que ele abra lá a nossa outra página que nós criamos na aula passada, né? A página 2.html. Então, eu vou colocar aqui que eu quero que ele abra a página 2.html. Vamos salvar. E aí vocês vão ver que quando eu atualizar a página, olha só, a minha imagem já é um link. Mudo o cursor do mouse. E quando eu clico nesse link, ele me mandou lá para outra página. Então, realmente é muito simples colocar links nas imagens. Agora vamos falar sobre onde encontrar imagens de forma gratuita na internet. Existem vários sites para isso. Um dos meus preferidos é o pixabay.com. Né? A versão em português dele, você coloca o /pt de português. Esse site aqui só tem imagens de domínio público, ou seja, imagens de uso gratuito, inclusive para projetos comerciais, imagens que não precisa que você coloque créditos nela, né? Crédito que eu digo é uma citação do autor, ou um link para o site do autor, agradecendo, enfim. Não precisa de nada disso. Você pegar a imagem, colocar no seu projeto, pode ser o seu site, pode ser qualquer outro tipo de projeto, e usar à vontade ou modificar à vontade. Então, eu particularmente gosto muito de trabalhar com imagens de domínio público. E o Pixabay é um dos sites mais famosos para obter imagens gratuitamente. Então, aqui, deixa eu expandir aqui a tela para vocês verem o Pixabay. Né? Ele tem aqui algumas imagens, mas o que eu gosto mesmo é de usar aqui o buscador. Né? Então, por exemplo, vamos supor que eu queira buscar uma imagem de uma lâmpada, eu venho aqui e digito lâmpada, posso digitar em português mesmo, que ele já vai, inclusive, traduzir para o inglês e para os outros idiomas e trazer as imagens que tenham essa palavra ali. Então, tem muitas imagens aqui, né, com lâmpadas. Ele tem aqui um sistema de busca também, né? Então eu posso aqui buscar por fotos, por imagens vetoriais ou apenas ilustrações. Ele também tem uma parte de vídeos, que é bacana também, para vídeos gratuitos, né? E GIFs, que como nós vimos, são aquele formato de imagens mais antigos e que suporta animações. Bom, vou pegar aqui ilustrações. Então temos aqui ilustrações de lâmpadas. Eu gostei dessa imagem aqui, eu vou clicar nela. E basta eu vir aqui no botão download grátis, eu vou escolher o tamanho da imagem, né? Se eu quero um tamanho menor ou maior, vai impactar também no tamanho do arquivo que será baixado. Eu vou pegar o menor formato aqui e vou clicar em download. Pode ser que ele peça para você fazer um cadastro, que é gratuito e é super rápido de ser feito. Você pode inclusive usar redes sociais para fazer esse cadastro, também funciona super bem. E aí, pronto, ele já vai aqui
salvar a imagem no seu computador e, né, vamos mostrar aqui, ó. Ele salvou aqui dentro da minha pasta imagens. Tá aqui a nossa imagem da lâmpada, né, que eu já posso utilizar nos meus projetos. Então, realmente muito simples e muito fácil. O Pixabay é um dos meus sites favoritos. A gente pode depois fazer um vídeo no futuro mostrando e apresentando com mais detalhes outros sites e algumas dicas também que podem facilitar vocês a encontrar imagens na internet. Bom, existiriam muito mais coisas que nós poderíamos falar aqui sobre imagens, mas o básico do básico é isso e nós vamos ficando por aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like aí embaixo, deixe o seu comentário aí, é sempre bacana, eu leio todos os comentários e encoraja a gente a continuar nesse curso. No mais, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!